Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Estamos de volta com o programa A Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós vamos hoje considerar juntos o último trecho do capítulo 9 de Marcos. Marcos 9, do versículo 42 ao versículo 50. São uma série de ensinos que Jesus traz aqui, que o nosso autor William Hendrickson chama de ensinos dominicais. Acompanhe comigo então a leitura da bendita palavra de Deus. Quem fizer tropeçar a um desses pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se tua mão te faz tropeçar, corta-a, pois é melhor que entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo dois pés, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só olho com um só dos teus olhos, do que, tendo os dois, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tendes sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Jesus traz aqui no final desse capítulo, como foi colocado por Marcos, registrado por Marcos, ensinos importantes que certamente foram repetidos por Jesus algumas vezes. E nós vemos que a ligação aqui é justamente a questão dos pequeninos crentes. Jesus já tinha usado a figura da criança, não é? E aqui ele usa a expressão pequeninos crentes. E ele faz um alerta, porque quem fizer tropeçar a um desses pequeninos, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. Essa grande pedra de moinho era uma pedra que tinha um peso enorme. E para essa pessoa que fizer tropeçar um pequeno, ou seja, que acusar ou que fizer alguma coisa de mal para um pequenino crente, é melhor para essa pessoa ser pendurada ou ter uma pedra pendurada ao pescoço, ser lançada no mar e morrer afogado, do que sofrer o juízo, a condenação do próprio Deus por haver desviado um pequenino. É isso que esse trecho está trazendo. Em seguida, Jesus fala da questão do pecado, e ele traz então 3 ilustrações que têm o mesmo sentido. Ele fala das mãos, depois fala dos pés e fala dos olhos. Certamente são 3 membros muito importantes do nosso corpo. É claro que um dedo mindinho já faz falta para nós, mas certamente uma mão, um pé e um olho são ou estão entre os membros mais importantes. E se um deles faltar, certamente fará muita falta. Mas Jesus aqui compara o fato, ou usa esses 3 membros para trazer o tema do pecado e da luta do crente contra o pecado. Então, ele fala aqui dos tropeços. Se tua mão te faz tropeçar, corta-a. Depois, mais adiante, ele fala: se teu pé te faz tropeçar, corta-o. E por fim ele diz: se os teus olhos te fazem tropeçar, arranca-o. É óbvio que esse ensino não é para ser levado literalmente. Se estamos pecando e é por causa da mão, ou dos olhos, ou por causa do pé, seja porque estamos indo a algum lugar que não devemos,
ou seja, porque estamos pegando ou lidando com as mãos com algo que não podemos ou não devemos manusear, ou por fim, seja porque estamos olhando, vendo algo que não precisamos ou não devemos ver, por exemplo, na internet. É óbvio que Jesus não está literalmente ordenando que nós arranquemos esses membros. Mas aqui Jesus retoma um tema que é importante e que nós já vimos uma vez quando estudamos o livro de Mateus. É a luta do cristão contra o pecado. A nossa luta contra o pecado não pode ser fraca. Nós não podemos descansar contra o pecado. Nós não podemos brincar com fogo. Como diz o ditado, quem brinca com fogo acaba se queimando. Muitas vezes, e talvez isso já tenha acontecido na sua vida, eu sei que já aconteceu na minha, afinal nós todos somos pecadores e falhos. Muitas vezes nós nos permitimos brincar, flertar um pouco com o pecado e nos expomos a perigos de cair em tentação, e às vezes sucumbimos justamente porque não fomos cuidadosos. O que Jesus está aqui dizendo é que se nós não tomarmos o devido cuidado com o pecado e não tivermos uma atitude radical, é isso que Jesus está dizendo, devemos ter uma atitude radical de evitar, de tirar diante de nós qualquer coisa que nos faça pecar. Se conhecemos a realidade do que nos faz tropeçar, se sabemos quais são as nossas fraquezas, então precisamos tomar todas as medidas para não chegarmos perto daquilo que nos faz cair, daquilo que nos faz tropeçar. Seja a internet, seja um filme, seja algo que fazemos, seja algo ou algum lugar para onde vamos, seja o que for, que nos leva a desagradar a Deus, que nos leva ao pecado, devemos retirar. E o alerta de Jesus é o juízo, porque ele fala 3 vezes: melhor te é entrar no reino de Deus, na vida, ou com um pé, ou com um dos olhos, ou com a mão, do que tendo os 2 seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. É real o inferno, e é uma realidade o juízo de Deus, e ele virá sobre todas as pessoas. E nós, como cristãos, sobretudo, precisamos nos lembrar que, uma vez salvos, precisamos então tomar todas as medidas, não medir esforços, para não pecar. É certo que às vezes falhamos, é certo que pecamos, e temos em Jesus a possibilidade do perdão, mas precisamos nos esforçar para que o pecado não domine em nossa vida. E por fim, Jesus encerra esse capítulo trazendo no versículo 49 e 50 3 questões sobre o sal. Verso 49 diz: porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Parece que esse trecho final não tem muito a ver com o que veio antes, mas na verdade tem sim. É que Jesus está usando a questão do sal e as suas propriedades para comparar com a vida do cristão. Em primeiro lugar, o salgado com fogo é o fato de muitas vezes sermos provados. Então, Jesus está aqui dizendo: cada um será salgado com fogo, é que ele será colocado à prova. A sua fé será testada. Quantos de nós já não teve a fé testada? Quantos de nós já não passaram por provações, por dificuldades que provaram a nossa fé? É isso que Jesus está dizendo aqui. E isso será feito para que aqueles que têm uma fé genuína sejam confirmados, mas para aqueles que não têm uma fé verdadeira, caiam pelo caminho. Bom é o sal, verso 50 diz, a segunda aplicação, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Naquele tempo, o sal não servia exclusivamente para o que nós temos hoje, que é
o sabor. Hoje nós vemos que o sal é especialmente usado para dar sabor aos alimentos. Naquele tempo, porque não havia refrigeração, não havia geladeira, o sal era principalmente usado por causa de suas propriedades conservadoras, ou seja, de conservar os alimentos. Os alimentos eram salgados para que fossem conservados e pudessem ser consumidos depois de um bom tempo. Então, aqui Jesus está usando isso para comparar o fato de que o sal é bom, mas se ele perder a sua capacidade, de conservar ou de se tornar insípido, ou seja, não tiver mais sabor, não é? E trazendo isso para a nossa vida, para a vida dos discípulos, se nós perdermos a capacidade de ministrar, de servir ao Senhor, se por falta de compreensão nossa perdermos a capacidade de ser influentes para Deus, então cuidado, porque o juízo pode estar próximo de nós também. Como restaurar o sabor? Como fazer de novo o sal voltar a ter o seu poder de conservação? Certamente é uma resposta negativa para essa pergunta aqui. Não vai acontecer. E por fim, Jesus diz: tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Jesus está aqui falando da questão da nossa própria influência, do fato de que precisamos ter sal em nós para que possamos influenciar pessoas, para que possamos salgar. Salgar como? Salgar com temperança, salgar com fé, salgar com esperança, apontar as pessoas, levar as pessoas a verem Jesus, falar de Jesus, viver os preceitos, viver a vida que Jesus espera que vivamos, de tal maneira que as pessoas vejam em nós pessoas diferentes, viver como Jesus deseja que nós vivamos. Dessa maneira, nós teremos esse sal, poderemos influenciar as pessoas, poderemos promover a paz, como o texto nos diz aqui: tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Devemos ser, sim, promotores da paz. Devemos ser aquelas pessoas que conduzem as pessoas a Deus, aquelas pessoas que sempre mencionam o Senhor, aquelas pessoas que sempre estão falando algo que remete a Deus. E devemos ser aquelas pessoas que influenciam positivamente e assim deixar que esse sal em nós traga esse tempero divino, digamos assim, no nosso meio. Chegamos ao final de mais um capítulo. No próximo encontro estudaremos juntos o capítulo 10. Até lá então, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.